Você tem uma Ferrari na sua mão e você está utilizando para ir na padaria. A inteligência artificial é uma das ferramentas mais poderosas da atualidade e eu tenho certeza que você não está usando todo o potencial que ela tem para oferecer. Então hoje eu vou te passar 10 dicas para otimizar o seu processo produtivo com a inteligência artificial. Então fica até o final que eu tenho certeza que todos eles vão te ajudar. Beleza? Dica número 1: use a IA para aprender e não só produzir. Essa dica é muito importante porque tem muita gente que cria seu agente, faz o seu roteiro, que faz as suas imagens e bota lá, cria seu vídeo e acabou. Mas a IA, ela consegue te direcionar em muita coisa que você pode estar pecando no seu processo produtivo e nos seus vídeos. Então, por exemplo, depois que você terminou de produzir, postou o seu vídeo, passou um tempo, recebeu suas métricas, o que que você vai fazer? Você vai pegar alguns dos seus roteiros, algumas das suas métricas, vai jogar na inteligência artificial e vai pedir para ela te ensinar, te mostrar quais são os padrões e o que melhor tem de desenvolvimento no seu roteiro. Ou seja, qual que é o seu roteiro que melhor se desenvolveu, que tem os melhores padrões, que tem o melhor gancho, que tem o melhor loop de curiosidade, consegue manter as pessoas por mais tempo e aonde que você está falhando. Então a IA, ela consegue muito facilmente entender esses padrões e te entregar uma análise completa e te ensinar o que você está errando para você fazer da maneira correta depois, tá? Então não use a IA só para produzir conteúdo, use ela para aprender e melhorar o seu conteúdo. Beleza? Dica número 2. Você precisa dar contexto para a IA para conseguir produzir algo de qualidade. Então, se você simplesmente chegar para a IA e falar assim, escreva um roteiro para mim de finanças sobre criptomoeda, ela vai escrever de qualquer jeito, do jeito que vier na cabeça dela, né? E não é assim que funciona a IA. A gente precisa contextualizar e direcionar o que a gente quer que ela escreva. Então, uma maneira correta, né, de você pedir para IA, você pode começar da seguinte maneira, ó. Eu tenho um canal anônimo no YouTube de finanças, específico para finanças básicas para a terceira idade, tá bom? Esse é o seu subnicho, esse é o seu público-alvo, né? Então você fala finanças básicas para a terceira idade, meu público então de 50 anos até, enfim, para sempre, e eu quero que a linguagem seja de tal e tal maneira, entendeu? Você vai passar esse tipo de contexto para IA, né? E aí, a partir disso, ela vai produzir o seu conteúdo. Você também precisa passar para ela o seguinte: eu quero que o meu gancho comece de tal maneira, eu quero que o desenvolvimento do meu roteiro esteja até tal ponto, eu quero que eu coloque algumas perguntas para identificação com o meu público. Então, tudo isso é contexto, tudo isso vai ajudar a IA entender como você quer escrever o seu roteiro, que tipo de linguagem você quer utilizar, e aí sim ela vai escrever da sua maneira, no seu ângulo, no seu ponto de vista, e trazer até, né, uma característica, né, uma autoridade para o seu canal, tá bom? Então, dê contexto para a IA, que vocês vão ver que isso vai ajudar muito na produção de vocês. Dica número 3. Audite o seu processo de produção. E o que eu quero dizer com audite o seu processo de produção? Muitas vezes a gente fica travado, né? A gente perde tempo realizando tarefas, a gente não percebe que a gente está perdendo muito tempo que a gente conseguiria otimizar esse tipo, né, de tarefa, ou essa etapa dessa produção. Ou seja, às vezes você está perdendo muito tempo elaborando os prompts para criar as imagens, né, do seu vídeo, e você não entende por que você está demorando tanto tempo. Então, audite essa etapa, né? Escreva para a IA e fala, olha, eu tenho o meu processo de produção, na hora que eu estou gerando as minhas imagens, eu sempre estou tendo problema em tal etapa, em tal momento, por tal e tal motivo. Quais outras alternativas existem, né, para melhorar esse meu processo produtivo e eu diminuir a quantidade de erros que tem? A IA, ela vai te direcionar em algumas soluções, né, N soluções que você pode julgar se fazem sentido ou não para você, né? Às vezes ela vai trazer, contrate um editor, use uma ferramenta mais cara, enfim, pode ter coisa que não faz sentido para você, mas ela vai te trazer opções. E a partir dessas opções você vai conseguir estudar e elaborar se você consegue melhorar o seu processo
e otimizar a sua produção, né? Às vezes está demorando um dia inteiro para produzir um vídeo, sendo que você, mudando uma certa etapa, né, de algo que está te consumindo muito, você consegue reduzir para meio-dia, algumas horas de produção. Então, audite o seu processo, descreva etapa por etapa de como que você produz o seu conteúdo e peça sugestões de como otimizar a sua produção, tá bom? Essa dica é de ouro, vale muito fazer isso. Eu faço semanalmente, né? Porque sempre vou tolerando o meu processo produtivo para melhorar, né? Eu tenho feedback dos meus vídeos, então eu sempre tento melhorar. E a IA me ajuda bastante direcionando isso. Beleza? Quarta dica: não ache que a IA sabe tudo. Né? A IA pode, né, inteligência artificial, você acha que ela é super inteligente, mas na verdade ela não é inteligente. Ela sabe muito bem de probabilidade, né? A IA escreve para você, muito bem, né? Ela escreve palavra por palavra, mas tudo que ela vê é qual que é a probabilidade da próxima palavra, né, ser a certa a ser utilizada naquela frase. Então ela não entende, né, uma conversa. Ela basicamente vai colocando palavras que têm mais probabilidade de sair. Ou seja, pode ser que ela não esteja te direcionando da maneira correta. E ela nunca vai negar, nunca vai falar para você, olha, cara, né? Olha, eu errei. É só quando você corrige ela, ela fala, desculpa, mas ela sempre vai te dar uma resposta super confiante. Então, por isso que eu digo para você, não confie 100% no que a IA fala. E por isso, eu vou dar uma outra dica aqui extra. Você precisa participar de uma comunidade onde as pessoas trabalham juntas e querem ajudar umas às outras. Então, por isso eu vou deixar um convite para você aqui no comentário fixado para você entrar na Channels, né? O Channels Pro, você vai contar com a ajuda minha, de outros especialistas, que a gente consegue discutir com você o seu processo de produção e direcionar para você se a IA está fazendo alguma sugestão ruim ou não, tá? Então, não confie 100% na IA, veja aqui no primeiro comentário fixado que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Dica 5, né? Escolha o modelo certo para cada tarefa que você vai fazer. Tá? Hoje em dia a gente tem uma gama muito grande de inteligência artificial e não dá mais para contar com uma só inteligência para fazer tudo. Por exemplo, o Claude, na minha opinião, ele é o melhor para fazer roteiro. Só que ele não faz áudio, né? Ele não faz imagem. Então, a gente precisa ter outras IAs, né, outras inteligências artificiais que são boas nisso para fazer isso. Tá? Mas assim, a gente não se limita, né? O cloud não se limita a só isso. Então, por exemplo, se você quer fazer uma pesquisa mais profunda na internet, tem o Perplexity, por exemplo, é uma ferramenta ótima para fazer isso. Né? Se você quer gerar uma narração, você pode usar o Eleven Labs, você pode usar o CapCut, né? Você tem, enfim, diferentes ferramentas para isso. Thumbnail, por exemplo, o ChatGPT está fazendo thumbnail bem legal, né? O Flow do Google está fazendo thumbnail, você tem o Higgsfield. Higgsfield é excelente para você fazer imagens, vídeos, tá? Então, não confie em tudo a uma só inteligência artificial. E uma dica minha, por enquanto, tá? Ainda não vi nenhum local que faça sentido isso, mas essas IAs que agregam outras inteligências artificiais, elas acabam não sendo tão boas porque às vezes elas têm modelo mais antigo, ou você tem crédito para utilizar, ou você tem uma fila de espera. Então, você acaba tendo o seu processo produtivo prejudicado. Então, nesse caso, eu recomendo fortemente que você assine diretamente as IAs da empresa desenvolvedora, tá bom? Então, se você quer o Cloud, assina o Cloud. Se você quer o Gemini, assina o Google, o GPT, enfim. Mas pense, né? Lembre-se que diferentes IAs hoje em dia otimizam o processo. Então, não confie em uma só IA para produzir tudo. Beleza? Dica 6. E essa dica é muito importante e eu vejo o pessoal fazendo muito errado, tá bom? Que é não analisar a referência corretamente com a IA. Então, assim, quando o pessoal vai fazer a modelagem de um vídeo, eu vejo muita gente que pega a transcrição desse roteiro que você vai modelar e joga na IA e fala, monte um roteiro parecido com esse, mude os nomes de local, mude os nomes dos personagens, mude, enfim, isso é uma modelagem muito ruim, tá? O YouTube tem capacidade de identificar hoje em dia se você está fazendo esse tipo de conteúdo, que é quase uma cópia, né? Você está trocando 6 por meia dúzia, para mim é a mesma coisa.
tá? E 6/2 é a mesma coisa, mas isso não é uma modelagem, tá? E isso vai acabar te prejudicando. Quando a gente vai fazer uma análise da referência para a gente conseguir se inspirar, a gente tem que entender quais são as táticas, né, as técnicas boas que essa referência está utilizando. Então, uma dica aqui, quando você for analisar, tire vários prints de dos vídeos da sua referência, né? Pegue várias transcrições da sua referência e jogue na sua IA e peça para identificar os padrões, né, os gatilhos utilizados, né, para gerar curiosidade, para gerar urgência, peça para ela entender as estruturas, né, do título, aonde que tem, se o título é dividido em duas partes, se usa um gatilho muito forte de curiosidade, se usa números, se usa autoridade, tá? Então, a IA, para identificar padrões, ela é excelente, tá? Agora, para decisões estratégicas, eu tenho um pouco de cuidado. Agora, para padrões, use isso e abuse, porque ela é muito boa, tá bom? Então, de novo, recapitulando, procure padrões, gancho, né? Quais são os ganchos mais utilizados no roteiro das referências? Qual é o estilo de imagem? Como que a thumbnail é elaborada? Como que o título? Como que o roteiro se desenvolve? Tudo isso, todos esses padrões, a IA consegue devolver, né, uma análise bem completa. E aí, a partir disso, você vai desenvolver o seu roteiro e o seu canal, sem copiar e sim se inspirando, beleza? Agora eu vou trazer aqui algumas dicas que eu não vejo ninguém dizendo por aí, e esse é o tipo de dica que a gente tem aqui na Channels. Então, presta atenção que aqui vai o ouro, tá bom? Dica número 7. Peça para a IA elaborar um plano antes de sair escrevendo. Porque assim, imagina, quando você vai fazer, né, você estava lá na escola, você ia fazer uma redação, né, você sempre pensava como que você ia fazer a sua introdução, como ia ser o desenvolvimento. Quando você vai fazer um bolo, né, você não separa os ingredientes antes de sair cozinhando, né? Então assim, a gente tem que se preparar antes de sair fazendo as coisas. E com a IA é a mesma coisa. Se você pede para ela criar um plano, você consegue julgar esse plano para ver se ele faz sentido, para aí depois sim você sair escrevendo. Isso vai te economizar bastante trabalho, tá? Porque aí ela pode alucinar e a gente já vai falar um pouquinho disso. E aí, a partir do momento que ela tem uma rota, uma direção, né? Imagina que você colocou lá no seu GPS o seu caminho, ela vai seguir esse caminho, tá? E aí é muito mais difícil dela sair desse caminho. Pode acontecer? Pode. E aí a gente tem que ficar de olho, tá? Mas é muito mais difícil. Então, peça um plano, né? Eu, quando vou criar os meus roteiros, eu peço um outline, né? Que é tipo um esqueleto. Então, como que é a introdução, como que é o desenvolvimento, como que é a conclusão. E eu julgo isso junto com a IA e eu direciono como que eu quero. Aí, depois que o outline está perfeito, aí eu mando começar a escrever o meu roteiro, beleza? Então, assim, peça esse plano, né, do jeito que você quiser, mas avalie ele com carinho antes de sair escrevendo, porque isso vai economizar, mas é muito, muito trabalho de você. Tá bom? Essa dica vale ouro. Essa dica nunca vi ninguém falando isso, tá bom? Dica número 8. Tá? Peça uma análise de erro e uma análise completa do que a IA escreveu para você. Tá? Essa é outra dica que ninguém fala, mas que nem eu comentei aqui antes no vídeo. A IA, ela funciona da seguinte maneira. Ela escreve uma palavra, depois ela vê qual que é a probabilidade, né, qual que é a palavra mais provável de aparecer depois. Porque assim, imagina que a IA é tipo um papagaio super inteligente. Tá? Esse papagaio leu todos os livros da humanidade, só que ele não compreendeu nada, ele só sabe que depois de oi, vem, tudo bem, né? Um exemplo. Então, a probabilidade, ele só entende probabilidades de palavra depois de palavra. Então, a partir do momento que você pede para julgar o que ela escreveu, aí ela consegue olhar o contexto da frase e ver se cada palavra faz sentido aonde que ela tá. Entenderam a sacada? Uma coisa é você sair colocando tijolo, um por tijolo, e depois é você julgar se a parede que você construiu tá retinha, né? Se tem alguma falha, se faltou um pedacinho de cimento. E isso daqui ajuda muito, né? Tem muita gente que está ganhando aí 10 mil reais por mês, que a partir do momento que faz um ajuste aí, vira 10 mil dólares por mês, entendeu? Então, quando você faz esse ajuste no seu roteiro, no seu outline, no que você está criando com a IA, né? Pede para ela julgar, pede para ela entender o que tem de erro, ou até mesmo você pede para criar sempre um checklist de qualidade, né? Dos pontos que a IA tem que seguir, do que você quer que ela tenha escrito, né? No seu roteiro, no seu título, enfim. Peça para ela criar esse checklist de qualidade, peça para ela avaliar e identificar outros erros, né? De, às vezes, palavras em outros idiomas que tem no meio do que ela escreveu, porque ela pode alucinar e fazer isso.
ou frases sem sentido, datas erradas, tá? Então, peça para ela avaliar, julgar, fazer um checklist de qualidade e identificar os erros do que ela escreveu. Essa dica vai fazer seu projeto, seu canal voar, beleza? Essa dica vale demais, tá bom? Dica número 9: entenda o que é janela de contexto e otimize as informações que você usa como contexto do seu agente, do seu prompt, da sua IA. No começo aqui do vídeo a gente falou um pouco de contexto para sua IA, então para ela entender o que ela está tratando, o que ela está falando, mas agora eu quero falar para vocês o que é janela de contexto. Então imagina que você tem um copo com água e cada informação, não é um copo só, você tem um copo e cada informação que você vai colocando na sua IA, você vai colocando água dentro desse copo. Chega uma hora que esse copo começa a transbordar. E aí o que a IA faz? Ela dá uma viradinha nesse copo, cai um pouco de água, depois agora eu tenho espaço para mais água. E aí você continua colocando água, que é enviando mensagens. Então entenda, a IA ela tem um limite de inteligência, né, de memória, que é o que a gente chama de janela de contexto. Tá? Cada IA tem uma janela de contexto de um tamanho diferente. Mas é importante que você saiba que se você usa a mesma conversa para criar vários roteiros ou fazer tarefas muito complexas, a sua IA vai atingir essa janela de contexto, né? Vai atingir essa memória máxima que ela tem, e ela vai compactar as informações, e aí quando ela continuar a escrever o que você precisa, ela vai o quê? Alucinar, tá? E é o que a gente chama de alucinação mesmo, porque ela começa a escrever umas coisas que não tem nada a ver, ou ela esquece de realizar algumas tarefas que você pediu, porque ela compactou, né? Ela jogou fora essa água, ela perdeu informações preciosas que ela precisava para trabalhar. Então, o que eu recomendo para você aqui? Duas coisas principais. Quando você estiver produzindo o seu roteiro, a sua capa, o seu prompt, enfim, veja quais são as suas etapas de produção e divida isso em janelas, né, em chats diferentes. Tá? Quando você divide em chats diferentes, cada chat tem uma janela de contexto específica, própria, que nem se cada janela que você abre comece do zero a sua conversa e a memória dela. Então é importante que você tenha esse processo muito bem estruturado para que em uma conversa você realize uma etapa principal, aí a saída dessa sua etapa seja toda a informação que você precisa para a etapa seguinte. E com isso você cria, né, um fluxo de produção bem completo. Tá? E aí a chance da IA alucinar em cada conversa nova é muito pequena. Beleza? Então, assim, uma etapa em cada janela de conversa, tá bom? E aí dentro aqui eu tenho a outra coisa, número 2, que é preste atenção nos arquivos que você está utilizando para contextualizar, né, e para dar informações para sua IA escrever o que você precisa. Às vezes a IA fala, não, se você jogar uma imagem aqui ou se você jogar um PDF aqui, eu consigo analisar e te trazer uma resposta e tal. Enfim, tem tipos de arquivos que são mais complexos e demandam mais da IA, né, dessa janela de contexto que a gente falou. Então, se você colocar um arquivo PDF, ele é horrível, tá bom? Ele consome muito da janela de contexto dessa IA, porque ele tem formatação, às vezes tem tabela, e isso daí para IA interpretar é uma loucura. Então, o que eu recomendo que você faça? Sempre que você precisar de alguma informação para uma janela de contexto, né, para otimizar sua janela de contexto em um chat, você abre uma conversa separada, você joga o seu PDF e fala para ele transformar as informações desse PDF ou dessa imagem em um arquivo TXT ou Markdown, tá? .md, M de Maria, D de dado. Esses dois formatos, eles são ótimos para a IA entender, eles consomem pouco da sua janela de contexto e eles vão ser otimizados para trazer as informações que você precisa. Então, assim, PDF, o documento do Word, esses documentos eles podem ser ruins, sim. PDF com certeza é ruim. Então, otimize essas informações, né? Em uma outra janela você cria o TXT ou o Markdown, e aí você pega essa informação e joga na sua conversa principal para criar o seu roteiro, para, enfim, ser o contexto do seu agente, do seu prompt. Tá bom? Essa dica, gente, você não tem noção do... Assim, eu falei pro pessoal que eu ia trazer para vocês, eles falaram, não, mas será que não é muito conteúdo? Eu falei, não, isso daqui a gente precisa trazer, que é isso daqui que a Channels prega. Então, confiem. E a última dica, e dica número 10,
que é para quem ficou até aqui. Essa dica também vale demais. Peça para a IA ser direto ao ponto, tá? E economizar nas palavras. Isso daqui pode parecer simples, eu sei que quase ninguém faz, mas ajuda sim, que nem a gente expliquei para vocês na janela de contexto e na otimização do seu processo. Porque, né, às vezes está escrevendo, conversando com a IA, ela manda ha, 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 aí duas carinhas felizes, um guarda-chuva, enfim, ela, nossa, você acertou, nossa, desculpe pelo meu erro, realmente eu fiz não sei o quê. Tudo isso de palavra que a IA escreve, que é desnecessário, que pode parecer legal, porque ela é muito sociável, isso daí consome tokens, né? E esses tokens, que eles estão dentro, né? Cada token é um pedacinho da sua frase ou uma palavra, e eles que vão, que é a água desse seu copo, né? Que vai lotando a sua janela de contexto, a sua memória. Então, quanto mais tokens forem consumidos, né? Quanto mais palavras a IA te mandar, ela vai encher esse copo mais rápido. Então, às vezes, quando você está trabalhando com a IA, ela vai precisar consultar alguma informação na conversa, né? Informação passada na conversa que vocês tiveram, e cada palavra que ela tiver que ler vai consumir mais dessa janela de contexto. Então, uma dica aqui, essa dica 10 é uma das melhores, tá? Se você tem um agente ou se você tem um prompt, adicione a informação. Somente respostas diretas e objetivas, sem enrolação, sem papo furado, respostas diretas e objetivas. Isso daí vai te economizar token, vai melhorar seu processo de produção e vai deixar a sua IA muito mais capaz, né, e menos alucinada na hora que você criar seu roteiro, né, se tiver muito menos trabalho corrigindo isso. Beleza, galera? Eu trouxe aqui 10 dicas para vocês. Se você gostou desse vídeo, escreve aqui embaixo. Parte 2, Edu. Eu venho aqui com mais dicas excelentes para vocês. E relembrando, link no primeiro comentário fixado para fazer parte da Channels Pro, para fazer parte da Channels e contar com mais dicas dessas em tempo real lá na nossa comunidade. Aquele abraço, galera. Fui!